Vamos lá então, pessoal. O Sport Center está de volta. Olha só como brilha, hein, o JJ nesse telão. Olha. Isso é que é high definition, hein? Vamos colocar o Bruno Andrade também. O Bruno Andrade me deu um susto hoje de manhã. Todo mundo, né? Gênio. Todo mundo. Porque eu cheguei aqui na redação e já abri ali o Twitter, aí tinha a tweetada do Bruno Andrade falando que Jesus estava voltando. Mas será que eu confundi a minha escala? Eu tô na escala do Natal, não na escala da Páscoa, né? Eu tô na escala do nascimento, não na escala do retorno. Da volta. Mas será que ele tá voltando mesmo ou não, hein, Bruno? Você informava que teve a reunião ontem, que ele já disse sim. Conta detalhes aí pra gente. Bom dia. Bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar com vocês. É bom definir alguns pontos para poder passar tudo do que tem sido o contexto do Flamengo aqui em Portugal, a chegada do Marcos Braz, primeiro, claro, a chegada do Bruno Spindel. Basicamente é o seguinte, acho que o mais importante é dizer que ontem, terça-feira à noite, Jorge Jesus se encontrou na sua casa com Marcos Braz e Bruno Spindel. Teve ali uma conversa amistosa com os dois dirigentes que ele conhece muito bem já dos tempos de Flamengo, foram campeões juntos, evidentemente, e nessa conversa não foi apresentada uma proposta, apesar de o Flamengo ter noção de tudo aquilo que vai oferecer nos termos contratuais para o Jorge Jesus. O que o Flamengo recebeu do Jorge Jesus foi o seguinte: sim, eu quero voltar. De agora em diante, vocês tratam direto com o Benfica e depois tratam direto com os meus advogados. Então é importante dizer que o Flamengo não apresentou oficialmente nenhuma proposta para o Jorge Jesus. O que foi apresentado foi um projeto, uma ideia de voltar ao Brasil, e o Jorge Jesus, pelas informações que eu tenho, e corroborada depois com boa parte da imprensa no Brasil e um pouco aqui em Portugal, deu aval, deu sim, quero voltar. E agora a grande questão, e é sempre o mais difícil, o acordo entre os clubes, porque o Jorge Jesus tem contrato com o Benfica até junho de 2022 e tem 2 jogos importantíssimos agora aqui no futebol português. Amanhã, contra o Porto na Taça de Portugal, um jogo eliminatório, e na semana que vem novamente enfrenta o Porto num jogo pela Liga Nacional, em que, se perder, abre o Porto uma vantagem de 7 pontos para o Benfica. E isso, dentro do futebol português, é uma vantagem muito larga para aquele, evidentemente, que busca a liderança. Então, basicamente é o seguinte: houve a reunião, Jorge Jesus deu aval para que o Flamengo negociasse com o Benfica, resta agora uma negociação entre os dois clubes. É possível que essa multa não exista, seja retirada, ou que o valor seja diminuído dependendo desses 2 resultados agora, nessas próximas 2 partidas, ainda nessa semana praticamente, Bruno? Sim, possível sempre é, evidentemente, mas tendo em vista que o Benfica ficou muito incomodado, não só com a postura do Jorge Jesus, mas especialmente com a postura do Flamengo, que veio aqui, sempre que pôde, veio a público, seja o Marcos Braz ou o Bruno Spindel, atenderam frequentemente a imprensa portuguesa, sempre deixaram claro que estavam aqui em Portugal também por conta do Jorge Jesus, e em nenhum momento o Flamengo procurou o Benfica. Então, nesse momento, há uma crise entre os 2 clubes. Por isso, seria muito difícil, eu não vou dizer que é impossível, porque no futebol nada é impossível, mas seria muito difícil o Benfica abrir mão do cerca ali de 6 milhões de euros, que é o valor da multa rescisória, não só do Jorge Jesus, mas também de toda a sua equipe técnica, toda a sua comissão técnica. Ali é um bolo de 6, 7 milhões de euros. Então, a grande questão é o seguinte: a opção 1 é o Benfica demitir o Jorge Jesus, tendo em vista aquilo que podem ser os 2 próximos resultados, tendo que pagar os 6 milhões de euros. A outra opção é o Flamengo passar por cima disso e pagar os 6 milhões de euros, e aí não precisaria de nenhum tipo de negociação com o Benfica. E a outra possibilidade, essa eu acho que é o que o Flamengo vai tentar, até por uma questão financeira, sentar com o Benfica e tentar negociar a situação contratual do treinador, uma questão financeira. Porque, lembrando, o Benfica, quando tira Jorge Jesus do Flamengo, paga ali cerca de 2 milhões de euros. Foi a multa que o Flamengo tinha com o Jorge Jesus. Não vejo, repito, é uma questão só de opinião, não é uma informação, não vejo o Benfica aceitando menos do que 2 milhões de euros para libertar o Jorge Jesus, a não ser que aconteça uma coisa muito espetacular e o Benfica resolva demitir e assumir todos os ônus da negociação. O Bruno falou sobre a comissão técnica, o João de Deus, auxiliar do JJ, que esteve inclusive no banco na goleada contra o Marítimo, ele acabou de dar uma declaração sobre isso e a gente já vai mostrar para vocês, tá? Sobre como é que tá essa história. Renato, Vamos lá. Brunão, prazer falar com você, um abraço.
10 anos atrás o Bruno era meu chefe, um dos melhores que eu tive. Esse cara é muito bom. Vamos lá. Claro que você falar hoje do Flamengo e do Benfica, essa relação está estremecida, é normal. Mas como que está a movimentação do Benfica? Porque eu também acho muito assim, o Benfica também não vai liberar se ele não tiver alguma coisa em vista. Tem algum Jorge Jesus aí dando sopa em Portugal? Tem algum treinador que o Benfica vê com bons olhos? Até porque o trabalho do Jorge Jesus no Benfica não é um trabalho excepcional até aqui. A gente sabe que na Liga Portuguesa, ou você ganha a Liga, ou você é líder da Liga, ou você não está fazendo um grande trabalho. Isso é muito claro lá para times como o Benfica e Porto, principalmente. O Benfica tem alguém em mente? Isso facilitaria ou não a questão de liberar ou não o Jorge Jesus? Como que o Benfica vê essa relação do Jorge Jesus com o Flamengo também, de tá sempre... a gente sabe que coisas vazam porque o staff do jogador deixa essas coisas vazarem. E foi exatamente o que ele fez aqui no Brasil, que para mim o Jorge Jesus é um treinador que joga muito, controla muito bem as narrativas. Qual que é o cenário do Benfica? Tem alguém em mente ou não? O Benfica está satisfeito com ele, não está? Primeiro, devolver o abraço, os elogios, dizer que o Renato, para mim, é das pessoas profissionais que eu mais vi evoluir e conquistar mercado, muito sinceramente, nos meus 10, 12 anos de jornalismo. Um grande profissional, era um grande scout, continua sendo um bom observador e continua sendo, claro, um belíssimo jornalista. Obrigado. Bom, primeiro respondendo a questão do Jorge Jesus com o Benfica, uma coisa que é certa, o clima entre Jorge Jesus e o atual presidente Rui Costa, o antigo jogador, ídolo do futebol português, é muito ruim. Primeiro porque o Jorge Jesus não se sente abraçado, acarinhado pelo Rui Costa, diferentemente do que acontecia com o antigo presidente, o Luiz Felipe Vieira, que foi quem buscou ele no Rio de Janeiro e trouxe de volta. Aliás, assumiu toda a briga, porque foi ele que trouxe de forma quase exclusiva. Boa parte da diretoria naquela ocasião não era a favor da contratação, do retorno do Jorge Jesus, entre eles o Rui Costa, que na ocasião era vice-presidente, agora o Rui Costa é presidente. Então, os resultados ruins, a forma como o Benfica tem jogado muitas vezes, os lenços brancos que a gente fala aqui no futebol português, que são os torcedores pedindo a demissão do treinador, tem acontecido de forma frequente com o Jorge Jesus. E o Rui Costa, ou qualquer outro membro da diretoria do Benfica, nunca veio a público dar um voto de confiança para o Jorge Jesus ou tentar minimizar aquilo que é a pressão, sendo que o Vieira fazia muito isso com o Jorge Jesus na primeira passagem e também na segunda. Então o Jorge Jesus se sente pouco acarinhado pelo Benfica e isso criou um estresse dentro do clube. Mas, apesar desse estresse, até por uma questão financeira, não vai ser fácil, seja uma demissão do Jorge Jesus ou seja uma contratação por parte do Flamengo, porque falamos aí de pelo menos 6 milhões de euros. Então a questão basicamente é essa: o Flamengo e o Jorge Jesus hoje, eu não vou dizer que estão em rota de colisão, mas vivem um momento muito conturbado, por conta especialmente dos resultados e pela forma de não ser abraçado. O segundo ponto que o Renato perguntou sobre o mercado, o Benfica sim tem alguns nomes muito bem avaliados dentro do mercado, não só nacional, mas também internacional. Por acaso, já aqui em Portugal temos as informações de um outro nome. Certo é que, por exemplo, existem nomes desempregados, existem sim nomes desempregados que o Benfica está de olho, porque o Rui Costa, para além de ser um bom administrador, é um antigo jogador, é um ídolo do futebol mundial e tem ótimo relacionamento com vários treinadores, vários jogadores, vários dirigentes. E o Benfica também olha para o mercado interno. Já se falou muito aqui do Pepa, o treinador promissor aqui de Portugal do Vitória de Guimarães, fez um belo trabalho pelo Paço de Ferreira. Até recentemente foi cogitado no Santos, há uns meses. O Pepa é um nome muito querido pelo Benfica. Mas nesse momento, se por acaso o Jorge Jesus deixar de fato o Benfica, o plano principal passa por um treinador desempregado, o que não é o caso do Pepa, que tem contrato de 3 temporadas com o Vitória de Guimarães. A última pergunta aqui do Eugênio, Bruno. Não, Bruno, um prazer falar contigo. Os resultados dos jogos com o Porto podem mudar de alguma forma essa dificuldade do Benfica em liberar o Jorge Jesus? Do lado do Jorge Jesus, até por ter dado sim para o Flamengo, repito, não houve oferta. Houve sim uma conversa em que ele colocou-se à disposição de negociar a depender da visão do Benfica. Então, numa ótica do Jorge Jesus, não importa se vai vencer, se vai perder, se vai empatar. Até porque o jogo de amanhã é eliminatório, se perde do Porto, está fora da Taça de Portugal. E para a semana que vem, se perder, aumenta essa vantagem o Porto, aumenta a vantagem para 7 pontos do Benfica. Então, perdendo ou ganhando, do lado do Jorge Jesus, o desejo é voltar para o Brasil.
Evidentemente que do lado do Benfica, se o Benfica por acaso vencer os 2 jogos, ganha um fôlego, até porque já ganhou outro fôlego recentemente quando passa para as oitavas de final da Liga dos Campeões, é um extra que o Rui Costa pode segurar e devolver para os seus torcedores: olha, nosso treinador está aqui, continua aqui, nós ganhamos, estamos bem, estamos vivos na Taça de Portugal, estamos vivos na Liga dos Campeões, estamos vivos no Campeonato Português, porque se ganha do Porto, desce para apenas 1 ponto a diferença para o líder, que é o Porto hoje, dividido com o Sporting. Então, do lado do Benfica, claro que a pressão é muito grande. Hoje, nesse momento, é uma sinuca de bico para o Rui Costa, porque se demite o Jorge Jesus, é obrigado a pagar um altíssimo valor e faz as graças não só do Jorge Jesus e do Flamengo, o que seria péssimo para a imagem do Benfica. Ao mesmo tempo, se segura o Jorge Jesus, independentemente dos resultados, vai manter uma situação de insatisfação muito grande, especialmente a nível interno e também entre os torcedores. Se você sai na rua aqui em Portugal hoje, em Lisboa especificamente, que é, enfim, a capital portuguesa, arrisco dizer de cada 10 torcedores aqui, 7, 8 são contra a permanência do Jorge Jesus. E com essa informação de que ele deu sim para o Flamengo, arrisco dizer que esse percentual até subiu. Sem dúvida deu uma estragada ali no ambiente, né? Que já não era dos melhores. Bruno, obrigado, viu? A gente vai seguir acompanhando você nas redes, a sua coluna também no UOL e claro, o espaço sempre aberto para você aqui também. Obrigadão, um abraço. Obrigado, Bruno, Renato, Eugênio, pessoal da ESPN. Prazer falar com vocês, bom trabalho. E se não falarmos até o Natal, Feliz Natal, um abraço. Legal, obrigado para você também. Vamos aproveitar e ouvir o João de Deus, então, o auxiliar técnico do Jorge Jesus, falou sobre essa história. Teve mesmo a reunião? Não teve? Como é que tá essa história? Vamos ver o que ele explicou. Mais ainda, e quero-vos dizer, sem dúvida nenhuma, o seguinte: é verdade que ontem houve um encontro do Mister com os seus amigos, os nossos amigos do Flamengo, devidamente autorizado pelo Sport Lisboa e Benfica e com conhecimento do Presidente Rui Costa, em que o Mister disse que não pode e não quer, neste momento, abandonar o Benfica. Há um contrato para cumprir, quer ganhar títulos no Sport Lisboa e Benfica, que foi esse o propósito que nos fez a todos vir para Portugal novamente e, portanto, esse propósito mantém-se inalterado e cada vez com mais convicção. Portanto, isto que fique bem claro para, de uma vez por todas, se acabarem com as dúvidas. Eu sei que vocês podem dizer, bom, mas isso é o João que está a dizer, não é o Mr. Jorge Jesus que está a dizer, mas eu estou-vos a dizer que esta mensagem que vos estou a passar é uma mensagem que me foi transmitida pelo Mr. Jorge Jesus. Ei, olha aí o João de Deus. Tá pegando fogo, tá né? Legal essa história, hein, Eugênio? Mas teve reunião, tá vendo? Teve Foram reunião. lá comer um... Exato. Ele garante que tem reunião, porque são dois pontos, né? Porque há segmentos da imprensa portuguesa que disseram que não houve reunião. Então, o primeiro ponto, ele diz que tem reunião. Segundo ponto, ele diz que o Jorge Jesus falou não ao Flamengo. Isso. Né? Perfeito. Basicamente é isso. E qual que é a informação que o Bruno traz pra gente? Que teve a reunião. E que ele disse sim. E que ele disse sim. Agora a informação aí oficial por parte do JJ é que teve a reunião, mas ele disse não. Então, mas ele não diria que o Jorge Jesus teria dito sim numa coletiva pelo Benfica à véspera de jogos... Como ele mesmo pontuou. É ele que vem a público, não é o Jorge Jesus que vem a público falar sobre o assunto. E assim, pelo que o Bruno colocou, e tá muito claro, essa relação ela já tá estremecida. E assim, a partir do momento que você se reúne com o Flamengo, amigão, e você admite que você se reuniu, não, e o próprio Benfica autoriza, porque o João de Deus falou assim, sim, o Benfica sabia. Sabe, no fim das contas, sabe aquela separação que já nenhum quer mais? Eu tô começando a ficar convencido de que sabe quando o homem e a mulher já não aguentam olhar pra cara do outro e aí não precisa de briga, nada. O problema é assim, vamos lá. Vai contar pros filhos, não deixei sua mãe embora ou deixei seu pai embora. Então, vou ficar até o final. A questão é que os filhos, os torcedores, os encarnados, parece que pelo que o Bruno falou, a gente vê em rede social, os torcedores também não... Eu acho que os filhos que gostam do Jorge Jesus é por parte da mãe, eu acho que é que o tem todo Flamengo. orgulho, né? Porque essa maneira como o Flamengo está trabalhando o caso gerou muito incômodo lá em Portugal, né? Apesar de o Benfica ter feito a mesma coisa com o Flamengo. Era outro presidente, né? Mas não é o clube. É o clube. Exato.
É o clube. E eu não me lembro de pessoal de Portugal ter ficado revoltado com o fato de Jorge Jesus ter recentemente assinado um contrato com o Flamengo e, de repente, romper esse contrato para ir para o Benfica. Eu acho que passa muito pela questão da multa. Né? A multa aqui para o Benfica era pequena. A gente olha agora e acha a multa alta, 6 milhões de euros. A minha questão é, será que é alta? Qual o valor hoje, a começar de um técnico para o desempenho do time? Qual o peso de na verdade, mais do que um técnico, uma comissão técnica? Sim. Para o desempenho de um time, ainda mais uma comissão técnica que entregou o que entregou em 2019 ao Flamengo. Às vezes você gasta 6 milhões de euros num jogador que é uma aposta e que nem sempre vinga. Hoje, com 6 milhões de euros, você não contrata um titular absoluto. Quanto foi o Pedro? Hoje, 15, né? 15 de euros. o Flamengo tem um grande elenco. Precisa de um craque no banco. 6 milhões de euros é pouco? É muito? Eu acho que essa questão tem que ser observada. Se tem dinheiro aí, o Flamengo está fazendo seu balanço, seu orçamento para o ano que vem e tal. Vale botar isso? E aí, mas a questão é a seguinte, vai colocar um dinheiro alto, vai pagar uma multa alta e coloca uma multa alta também. Porque já ficou claro que Porque com multa baixa vai embora fácil. Porque ele muda, esse homem muda de humor também, que eu vou te contar. Então, uma hora quer ir embora, outra hora tem quer que haver voltar. um compromisso dele, porque é o seguinte, na cabeça do torcedor do Flamengo, é vir para ficar 1, 2, 3, 4 anos. É isso aí. Porque o grande objetivo dele no Flamengo, inicialmente, quando ele veio em 2019, era usar o Flamengo como trampolim para voltar ao mercado europeu. Isso aconteceu. Isso. Fez muito bem ao Flamengo ser usado como trampolim. O Flamengo foi campeão de Libertadores e Brasileiro no mesmo final de semana. E ganhou outros títulos com o Jorge Jesus. Então ele fez um bem ao Flamengo. Só que agora o Flamengo não se interessa mais por isso. O Flamengo quer um cara, quer o Jorge Jesus que ele venha para ficar. Não, e assim, é tão maravilhoso o futebol que isso tudo acontece à véspera de 2 clássicos. Sim. Um que vale uma vaga na taça e outro que vale a disputa pelo título português. E a taça que pode ser a única coisa que o Benfica vá de fato disputar na temporada, porque o próprio título português está complicado. A gente sabe quando dispara a Champions League, ele classificou para as oitavas de final, que é um feito interessante, que o Benfica não é sempre que faz isso. Mas para mim tem uma grande questão aí. Se for para investir, tem que investir nele, porque eu acho que qualquer treinador que chegar que não seja o Jorge Jesus vai chegar com o pé atrás. Eu espero até esse dia 30 aí, porque é a pergunta que o Eugênio fez ali, né? Mas assim, eu acho que ele tem algumas vantagens de conhecer o elenco, de conhecer o futebol brasileiro, tal. A adaptação vai ser mais clube, tranquila. né? O clube como um todo. Claro que isso, eu tô deixando isso muito claro sempre, a gente não tá agorando nada. O retorno dele não é garantia de que esse time vai mais uma vez atropelar todo mundo do jeito que atropelou naqueles 6 meses. Porque a gente tem que lembrar, o Flamengo teve aqueles 6 meses arrasadores, mas antes de ele sair, teve um momento ali também que o time oscilou um pouco dentro da temporada. Então, aquele trabalho de 6 meses, para mim, é um ponto muito fora da curva. Aquilo não é normal no futebol, aquilo não acontece todo dia. Que ele é um bom treinador, que a comissão técnica dele foi uma comissão que conseguiu organizar todo o processo de futebol do clube. Que eu acho que isso, como o Eugênio falou, não é só o Jorge Jesus. Hoje é muito importante uma comissão, porque o treinador não cuida de tudo. A comissão ela é muito responsável pelo processo do futebol, por quanto é sistêmico o departamento, pela conversa entre todas as áreas. É um treinador muito bom, já mostrou pra gente que tem tudo pra vir e fazer um grande trabalho de novo, mas isso não é garantia. A gente tá falando de... Mas vocês dois hoje pagariam essa multa? Eu pagaria por tudo isso que a gente já falou aqui e pelo seguinte, o Flamengo tem que superar esse fantasma. Isso aí, eu também. Ele não Você vai pode ficar a vida inteira abraçado com isso eternamente, porque quando não tiver o Jorge Jesus dando certo ou dando errado aqui, o Flamengo vai ficar com ele na cabeça. Na minha cabeça é isso, paga os 6 Tem que- milhões, tem que mesmo virar essa página. mesmo que dê tudo errado, aí a partir daí, esqueça o Jorge Jesus. Aí ele tem que querer vir primeiro, né? Então, e aquilo, Ele quer, hein? a partir do momento que chega outra pessoa a não ser o Jorge Jesus, vamos daqui 6 meses falar do Jorge. Então traz logo. Eu acho que a diretoria tem que, se tiver a grana, paga aí, o Flamengo paga vem. pela paz. Só pra ter paz. Porque o Jorge Jesus vai ter paz pra trabalhar. Mas espera, Sim, mas entendeu? espera essa semana, né? Espera. Porque aí tem o seguinte, né? Se o Benfica ganha esses 2 jogos,
Então, Aí o Benfica vai falar assim, não vai mandar o cara embora. então não deveria ser assim. Eu não acredito em futebol desse jeito. Eu acho que Sim. futebol não se pode levar a partir de 1 ou 2 resultados, e nem pro bem nem pro mal, no caso do Benfica. Eu vejo uma situação muito desgastada, e o Bruno trouxe essa impressão, Não, e o falando Bruno- com outros amigos portugueses a mesma Não, coisa. o Bruno trouxe a informação de que ganhando ou perdendo os 2 jogos, ele quer voltar. Então, é isso que eu tô falando. O Benfica tinha que ter essa mesma convicção com o trabalho dele. Ganhando ou perdendo, eu quero ou não quero. Então, mas o Benfica tem essa convicção? Pelo que ele falou, ninguém vem em banca. O cara que trouxe ele, o chefe que gosta O fato dele, nunca mais. Ele, permanecendo no Benfica, vai estar livre no meio do ano. Ele não vai, que é quando termina o contrato atual. O Benfica não vai demitir para não pagar multa, até porque tem um técnico que está lá, que está fazendo o trabalho dele, mas nenhum nem outro vai renovar contrato quando fechar essa temporada. Ele vai estar livre no meio do ano. A questão é, sai agora e paga a multa ou espera 6 meses para pegar ele ali na frente? Agora, repito, isso tudo depende de ele querer. Ele tem que vir para cá querendo, assumindo assim, eu agora vou ser técnico do Flamengo, me dedicando a desenvolver o Flamengo, a crescer o Flamengo, a implantar o meu estilo no Flamengo, não para voltar para a Europa. Porque também acho que o mercado dele na Europa era esse, né? É esse, Tanto é que quando ele começa esse negócio de sair ou não do Flamengo, eu só saio para times de topo, né? Que ele brincava. Lembra que tinha aquela lista? Barcelona, Real Madrid. É isso. Ele não vai pegar esses times. E assim, de verdade, é uma impressão, é só um sentimento, não é informação. Se eu fosse flamenguista, eu estaria animado, porque eu vejo que, pro bem de todos, é o momento de se encerrar. De verdade. Porque é o que você disse. Ele não tem garantia que ele vai ficar mais tempo no Benfica, e pelo que a gente vê, os chefes não são entusiastas do trabalho dele. Porque, assim, é uma nova direção e tal. Aqui no Brasil a gente tem muito disso. Nova direção chega, já muda tudo. Lá, talvez, por conta da multa. O Benfica é um clube que tem uma situação financeira ok, mas não é um clube ricaço, né? Um clube que jorra dinheiro para tudo quanto é lado. Então, eu vejo muito essa questão da separação com os dois lados. Gente, deu, né? Deu, vamos lá. E aí, talvez, se o Benfica exigir a multa, aí é pirraça. É aquela pirracinha, vocês vieram aqui, estão assediando o cara, paga. É orgulho. É isso. Mas isso fala também com os torcedores. Exatamente. Como assim? Chegou aqui o time do Brasil e vai levar assim de graça? Do Brasil ainda, né? Que tem essa questão de... Inclusive jornalistas lá pontuaram isso essa semana. Como quando o Luiz Felipe Vieira veio aqui, a gente discutia, tá bom, paga a multa. A gente não cobrava isso também? É isso. A multa era pequenininha. Era 2 milhões. Era grande pra gente, pequena pra ele. Pequena pra ele.